Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no último dia da maratona de lives do mês de abril. Quem participou, participou. Quem não participou, terá a oportunidade de participar no mês de maio, tá? Quem vem acompanhando já sentiu que a maratona desse mês foi espetacular. Muitos sorteios, muitos autores, muita gente boa passou por aqui, né? Danizinha, já vou te chamar, o pessoal que tá entrando aí. Tenho dois recados para dar para vocês antes de eu chamar a nossa escritora. Primeira é que tá rolando a campanha de doação de livros para crianças e adolescentes do mês de abril, do estado do Amapá. Eu recebi a professora aqui, a Andréia de Paula, que está à frente desse projeto, arrecadando livros. Então, se você tem livro parado aí dentro de casa ou está pensando em doar os livros, todas as informações estão no feed do meu Instagram, MoniqueMM18. O nome da professora, o WhatsApp dela, o Instagram dela, ela vai te instruir aí como que você pode estar fazendo essa doação, tá bom? Doe livros, eu vou doar meus livros também. A gente está sempre batendo nessa tecla, né? De incentivar a leitura desde a infância. E a biblioteca é dentro de uma escola estadual, lá no Amapá. Ok? Segundo recadinho, tá rolando a inscrição do Prêmio Literário Terra Bela de Literatura. Então já corre lá no Instagram da editora Terra Bela para saber mais informações. As inscrições vão até dia 31 de maio. Você que é autor ou autora e pensa em publicar o seu livro, essa é uma ótima oportunidade para participar de um prêmio literário nacional, promovido por uma editora que é comandada por um escritor, o que faz toda a diferença, tá bom? Então, o link está na bio do meu Instagram, MoniqueMM18, leia o regulamento, se inscreva e participe. Além disso, o prêmio também é uma forma de reconhecimento dentro do mercado. Danizinha, vamos bater papo? Vamos. Te mandei o convite aí. Ó, sempre acontece isso, tu tá vendo? Você tá vendo? Você tá vendo? Ó, tá vendo aí minhas fotinhas da viagem, tá vendo minha cama, mas você nunca vê. Eu adoro quando isso. Agora eu estou vendo a Danizinha. Dani! Que delícia! Dona Meu, você quer me matar de saudade. Para. A gente precisa falar todo dia. Você precisa ficar de saco cheio de mim. Eu fico com saudade. Ai, pra quem não tá entendendo nada, Danizinha já é de casa. Dani já esteve aqui no projeto de lives inúmeras vezes. Os livros da Dani fazem parte aí do catálogo do podcast literário. Então, assim, uma grande escritora, uma grande pessoa. E, claro, receber a Dani aqui no meu projeto é sempre uma delícia. Obrigada, tá, Dani? Olha, eu tô escolhendo filtros para falar com você. Você gosta desse? Eu gosto desse. Não, o outro tá melhor. Caindo um monte de negocinhos, né? Não, esse aí não. Não. Ai, meu Deus. Ai, olha. Aí. Gosto assim. Pronto, cheio de purpurina. Ai, super top. Ficou lindo. Deixa eu ver se... Não, eu não gosto de trocar meu filtro, porque eu tenho muita mancha no rosto e olheira. Então, quando eu troco o filtro, vocês não vão nem me reconhecer. Esse filtro que eu uso deixa a minha pele lisinha, sabe?
mas se eu usar outro aqui, vocês vão ver todos aí os defeitos da minha pele. E eu não quero, né, gente? Vamos combinar? Olha, eu tô só nesses aqui de purpurina, entendeu? Porque eu nem sei mexer nesse negócio de filtro direito. Como é que faz para baixar um filtro que não seja de purpurina? Depois você me mande lá no WhatsApp. Eu fico escolhendo. Mas, meu, cara de manhã, aquela cara assim de manhã, de quem acabou de... Quase que eu botei um óculos assim escuro e vim conversar contigo. Você ia gostar, né, bem? Fala sério. Bem-vinda ao meu mundo, que hoje, 9 horas da manhã, eu estava fazendo live. Eu vi. E quem me conhece sabe, porque eu trabalho até muito tarde. Então, eu trabalho até 2 horas da manhã. Essa noite eu dormi 1h30. E aí, essa maratona, eu tô assim, dormindo 2 horas, acordando 7 horas, fazendo live 10 horas seguidas. Começou cedo. E aí, cara, eu tô exausta. Eu tô no meu 3º copo de café só hoje. Então, e hoje até 11h30. Good morning! Meu Deus do céu, que figura! Danizinha, quando foi a última vez que você esteve aqui? Ah, acho que foi mês passado, não foi? Que eu vim? O que a gente falou? Ah, a gente falou da trilogia de ficção científica, que foi uma piração da hora. Você sabe que desde que a gente falou, que a gente fez a live dessa trilogia de ficção científica, dobraram lá na Amazon as avaliações. Desde aquela live. Ontem eu acordei, tinha umas 4 a mais, assim, do nada, assim. Só que eu não sei o que acontece. Eu não estou reclamando, pelo menos as estrelinhas estão lá, estão aparecendo de monte. Mas ninguém quer comentar. Todo mundo só dá estrelinha. Gente, o que está acontecendo? Comenta, fala o que gostou, o que não gostou. É normal, e pra gente é tão bom. Veja bem, mas não estou reclamando, né? Mas as pessoas não têm, muita gente não sabe que comentar ajuda o escritor. Tem muito leitor que tem preguiça de escrever lá o comentário, mas tem muita gente também que não sabe. Eles acham que só colocar o estrelinha é o suficiente. Pois e eu percebi isso no Sara Castro, porque eu tive muita gente baixando e lendo, e eu não acompanhou o número de avaliações, mas sim de estrelas, entendeu? É isso mesmo que acontece assim comigo direto. Quem comenta são vocês, meus resenhistas amados, né? Eu acho ótimo, por isso eles estão sempre lá, trabalho todo mês com todos eles, porque pelo menos eles dão um parecer pro leitor, né? Para ver se é esse tipo de obra mesmo que ele quer ler, né? Se está contente, se está bem escrito, bem revisado, bem diagramado. Eu acho isso importantíssimo, né? Mas eu gostaria, sim, gostaria muito que esses que deram essas estrelinhas todas comentassem também. Tu sabe que tem gente muito filha da puta, né? Eu peguei eu tenho certeza absoluta que não foi leitor, foi resenhista. Eu peguei uma menina para resenhar o meu livro na época de Sara Castro e aconteceu um bafafá e eu bloqueei ela. Cara, no dia seguinte, todos os meus livros tinham 1 estrela de avaliação. Pois sim, porque ela é tão cachorra que ela não comentou. Ela botou em todos os meus livros a avaliação de 1 estrela. Aconteceu comigo também. Mas não foi resenhista, por incrível que pareça. Foi uma outra autora. Olha isso, que absurdo. Eu sei que foi porque a gente estava conversando, de repente não sei o que foi que aconteceu, deu a louca na pessoa, ela não concordou com alguma coisa. Em vez de falar para mim que não concordou, entendeu? Parou de falar, saiu de tudo, parou de curtir, parou de seguir, não sei o quê. E no dia seguinte tinha 1 estrelinha, justamente
sobre essa trilogia. Se você entrar lá em Marte, só tem um voto de uma estrela. Tudo é 4 e 5 para cima, né? E tinha uma no dia seguinte, que a gente estava conversando sobre ficção científica. É muita coincidência, né? Tipo, no mesmo dia, desapareceu, deixou de ser amiga, deixou de curtir, e foi lá. E tenho certeza que também foi ela que deu essa uma estrelinha, porque também não tem comentário, entendeu? Eu sei que não foi leitura. Cachorra, né? Meu, fala o que foi que não gostou, vamos conversar, né? E se não der para conversar, segue teu caminho, entende? Você acha que eu fui lá e fiz... eu poderia fazer a mesma coisa, botar lá uma estrelinha num dos livros. Tu acha que eu tenho quantos anos? 5? Né? Exatamente. Porra, meu! Caceta! Porque você se dá o trabalho de queimar o trabalho de um outro colega a troco de nada, porque vocês não entram numa opinião... Gente, é absurdo isso. Muito louco, porque ele nem me disse. Assim, eu não sei o que foi. Do nada eu percebi que, tipo, fechou um tempo, mas ainda eu perguntei, falei alguma coisa que você não gostou? Alguma coisa? Não sei o quê. Eu nem sei o que foi, entendeu? E aí no dia seguinte, uma estrelinha lá. Porra, é essa? Bom, beleza, então, né? Fazer o quê? Eu não vou lhe dar o prazer de eu clicar lá e botar uma estrelinha, né? Porque, gente, eu tenho 5 anos. Eu vou te falar. Eu juro pra você que eu preciso segurar a vontade que eu tenho de fazer isso quando eu me deparo, por exemplo, com um escritor com quem eu tenho interesse em fazer podcast, e aí dá calote. Ontem eu peguei uma escritora que, cara, ela estava agendada na live, ela ia fazer live, e eu falei, cara, cadê essa escritora? Cadê ela que ela não manda? Eu acho que eu vi você procurando, eu vi alguma coisa assim, essa escritora sumiu, alguma coisa, cadê ela? Ela não entrou, acho que eu vi alguma coisa, você colocou alguma coisa? Está online no WhatsApp, cara, manda uma mensagem dizendo que surgiu um imprevisto. Mas, porra, se a gente vai fazer live 11 horas da manhã, você não pode me mandar mensagem 9 horas da manhã, porque eu não consigo botar ninguém. Aí a pessoa não pagou, a pessoa não deu uma satisfação, a pessoa abriu uma vaga onde eu não consigo botar outra pessoa no lugar dela, ou seja, ela me fudeu de todos os jeitos. Eu não tenho vontade de ir lá no trabalho dela e botar uma estrela e arrasar com o livro dela. Merecia. Eu tenho muita vontade. Merecia. Mas eu não vou fazer não vamos descer a este nível, entendeu? Porque, exatamente. Olha, isso daí é passageiro. Vai te dar 5 minutos, entendeu? De alegria que precisa extravasar. Mas depois de 5 minutos você fala assim, ai, no que eu sou melhor, né? Nada, né? Exatamente. E ó, o mundo literário é desse tamanho. Se eu que fechei as portas do meu trabalho para essa escritora, várias outras blogueiras vão fechar. Sabe por quê? Elas perguntam assim, Monique, vocês que estão nos bastidores não sabem, mas a gente que é divulgadora, esse lado de... Monique, entrou em contato comigo a escritora X. Você conhece? Ela é confiável? Primeira coisa que eu vou fazer, não fecha. Não fecha, porque ela vai te dar calote, ela vai te dar problema e você ainda vai sair no prejuízo. E isso é melhor. Isso é melhor do que você ir lá e dar uma estrelinha. Por quê? 2 motivos. Primeiro, você está falando a verdade, e segundo, você está alertando o seu colega para ele não passar pela mesma coisa. Então, é isso mesmo que tem que fazer. Acabou e pronto, segue seu caminho, entendeu? No meu caso, se é uma colega autora, não tem nem como fazer nada, não, né? Não tem como falar nada, mas eu deixo ela lá com as doideiras dela, né? Fazer o quê? Vai bem longe, paciência, o que eu posso fazer? E a mesma coisa são escritores. Monique, eu quero tanto fechar uma parceria com a divulgadora tal, você conhece? Aí eu falo, ó, super conheço, indico, o trabalho é muito bom, mas também quando não eu falo, não fecha, que tu vai ter problema. Pronto. Entendeu? Daí você, então, tem os dois daí você já fecha esse ciclo aí horroroso
e alerta o seu colega, entendeu? Para ele não passar, ótimo, show, é isso aí. Fechou, mas tem de mão. Meu filho, espírito de porco, né? Espírito de porco, eu adorava quando a minha avó falava isso, até hoje eu falo, mas tem uns que são, né, tipo carne de pescoço mesmo, espírito de porco. Exatamente. Agora, Danizinha, vamos falar de coisa boa, vamos falar de livro, vamos? Bora, dona Suri! Você tem quantos livros publicados hoje? Eu acho que agora eu já tenho, assim, eu tenho 20 publicações lá na Amazon, né? Sendo que 2 são só e-book, que são contos curtos. Aí eu nem disponibilizei o livro de capa comum, o livro físico, né? Como chamam. Mas no total, vamos contar como livro 17, 18. E eu comecei, que nem eu te falei, publicando por editora convencional, né? E hoje que a gente vai falar é justamente essa trilogia, ela tem uma história assim, show. Já devia até ter agendado essa live com você antes, porque ela começou, né? Ela já começou de um jeito muito diferente. Começou pela editora convencional e finalizou na Amazon, porque eu não consegui publicar o 3º volume, eu só consegui publicar os 2 primeiros convencionalmente, entendeu? Então ela passou por todo o processo. Ô, Dani, eu vou pedir para você tirar o efeito que você é um borrado. Peraí. Eu acho que esse efeito não tá legal. Deixar normal, porque você tá borrada. Você tá vendo a minha cara, acabei de manhã, não tem nada não, nessa tá cara. Você tá borrada. Mas não tem nada. Agora eu tô no normal, ó. Aqui pra mim você tá toda borrada. Gente, vocês estão me nadando? Deixa eu tirar. Ou tá borrado pra vocês? Agora eu tirei tudo. Pode ser a conexão, porque aqui tá borrado você. Quer entrar e sair? Não, é porque assim, não tá chegando atrasado, nada disso, não. É só você que tá borradinha. Mas não tem problema, não. Pode ser que depois tô tipo um fantasminha? Tô tipo um fantasminha? Não, você tá uma mancha mesmo, um borrado. E aí, alguém tá me vendo? Você que sabe, se quiser sair, tá sem efeito nenhum agora. Daqui a pouco vai ficar normal. Ô, Dani, me fala uma coisa. Você tem Marte antes da Terra, 23:59, Gerações em Sagitário, Marte depois da Terra, Enviados das Estrelas, Marte durante a Terra, Lágrimas... Gente, já li todos esses livros, tá? Só para situar vocês. Por que você escolheu, Dani? Por que você acha que você tem tanta essa afinidade com a ficção científica? Isso é porque você lê escritores do gênero? Isso é seu desde pequeno? Por que você escolheu essa linha da ficção científica que é tão complexa? Olha, eu não sei exatamente quando começou, mas eu lembro que a primeira vez que eu assisti Star Wars, e foi assim naquela sessão da tarde da Globo, porque o primeiro filme, quando lançou, eu tinha pouco mais de 5 anos, né? Então, eu assisti, assim, tipo, adolescente, não foi no cinema, o primeiro de todos, né? E foi na sessão da tarde. E eu fiquei, assim, chocada com aquele mundo. Eu fiquei maravilhada. Eu entrei num estado, assim, de êxtase, desde novinha, que eu falei, daqui pra frente eu quero assistir, ver coisas assim. Eu devia ter, sei lá, uns 13, 14 anos. Nem pensava em escrever. Apesar de que desde novinha eu escrevia poesias, gostava muito das aulas de redação no colégio, mas não era nada assim, pensando em ser escritora. Mas eu sempre tive muita atração por ficção científica, que na época eu nem sabia que chamava ficção científica. Para mim era, sei lá, fantasia,
E eu queria viver naquele mundo. Toda vez que aparecia, eu queria mergulhar na tela, assim, e viver aquelas aventuras todas, com aquela diversidade, né, de mundos, de pessoas, de tudo, assim, de ideias. E aquilo sempre me atraiu muito. Primeiro, então, começou com o cinema, né? Depois que eu fiquei mais velha, eu comecei a ler também. Eu gosto muito a ficção científica que eu curto, é muito a velha guarda, né? Isaac Asimov, Philip K. Dick, eu gosto bastante, assim, dessa linha mais antiga. Hoje em dia, você também tem bons autores nacionais, inclusive, e tal, mas eu acabei focando bastante, assim, nessa velha guarda, tanto para literatura quanto para cinema. Depois, quando eu tinha, acho que uns 20 anos, mais ou menos, eu comecei a frequentar centros espiritualistas. Aí você fala, mas a gente está falando de ficção científica, né? Só que quem já estuda há muito tempo já sabe que uma coisa meio que está ligada à outra, né? A gente tem bastante... Para o próprio Star Wars, por exemplo, tem muito espiritualista que diz que ele tem bastante inspiração do que, na verdade, um dia acontecer e chegou através do cinema, pela inspiração, entendeu? De alguns espíritos, inspirando esse autor. Entendeu? Então tem muita conexão entre as duas coisas. E aí meio que fechou. Claro, quando eu vou escrever, eu habito nesses gêneros, né? Tanto ficção científica mesmo, quanto a espiritualidade. Não raro, de vez em quando eu dou uma pincelada de um ou outro, entendeu? Mas, inicialmente, assim, o que eu posso te dizer foi que provavelmente começou com Star Wars, esse pode. Mas foi. Minha filha. Ô, Dani, eu vou pedir para você sair e entrar de novo. Tá bom. Por favor. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço aqui a parte. Sai. Gente, vocês viram que a nossa autora... Vamos ver ela entrando de novo. Vou te mandar o convite, Danizinha. Tá vendo? Não tem jeito. Eu quero, Ana. Pronto, agora sim. Eu vi como eu estava borrada só depois que você pediu para sair, que aí encerrou, aí eu estava assim. Agora, ô Dani, você se inspira muito no Dan Brown, né? A gente pode dizer que dentro da ficção científica nacional, você é uma Dan Brownista, né? Sim, é porque daí a gente estava falando, quando a gente estava falando de Star Wars, a gente estava falando de ficção científica espacial, né? Que a gente totalmente virado para esse lado de espaço, cosmo, universo e tal. O Dan Brown já habita bastante aqui, né, a Terra, e entra numa parte assim de ficção psicológica, de suspense, de crimes e mistérios, né? E não raro também entra um pouco de geopolítica, de história, mas é uma ficção, não deixa de ser uma ficção científica. Se bem que ele passeia, justamente por isso que ele me atrai, ele passeia bastante por muitos fatos históricos, então ele tem um pezinho assim fincado na realidade. É isso que me atrai bastante nele, né? Exatamente, anjos e demônios, inferno. Então, assim, quem nunca leu Dan Brown, amigo, se joga, porque Dan Brown demais, né? É demais. Sensacional. Agora, o Dani 1159, que é um dos teus livros, né? Meia-Noite da Humanidade. O que fala esse livro? O que o leitor encontra nesse livro? Olha, esse aí também tem uma história interessante, porque ele surgiu de uma série que não tem nada a ver com o livro, mas foi uma frase, foi uma menção. Eu estava assistindo uma série chamada For All Mankind, né? Que seria Por Toda a Humanidade. Se eu não me engano, ela está disponível na Apple TV+. E ela é uma série de ficção científica, mas ela é tipo uma distopia espacial, uma coisa diferente. Eles imaginam como que teria evoluído a Terra se, de repente, os russos tivessem pisado na Lua pela primeira vez e não um americano.
Então, assim, não tem nada a ver com 23h59, começa por aí. Só que eu estava assistindo a série, aí numa conversa, né, os dois personagens começaram a falar sobre esse relógio da humanidade, né, o relógio do juízo final ou o relógio do apocalipse. E eles fizeram essa menção, né, da meia-noite. Quanto tempo será que está faltando agora? E eu falei assim, oi? Como assim, né? O que está faltando da onde? Não entendi, sabe? Tipo, fiquei boiando no negócio. Aí eu lembro que eu anotei lá o que eles falaram e falei, depois eu pesquiso sobre isso. Quando eu fui pesquisar, eu olhei e falei, eu já tinha falado, assim, eu escutado muito por alto, há muito tempo atrás, sobre o relógio apocalíptico. Né? Quando eu li exatamente o que significava, eu falei, preciso escrever um livro sobre isso. Porque tá muito assim. Será? Oi, Daniel! E aí, tu tá aí, cara? Que saudade de você, pô. Ó, beijo. E aí, não, tem que falar, né? Faz muito tempo que eu não vejo essa pessoa, muito legal. Lá do Notepad. Nossa, foi muito legal ele. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, nossa, tem tudo a ver eu fazer um livro sobre esse relógio, porque, inclusive, quando eu fiz a pesquisa, eles falaram que, acho que foi início de 2022, a gente nunca esteve tão perto. Era tipo uma coisa assim de um segundo. Aí eu falei, preciso escrever um livro sobre isso, vai ficar muito legal, né? E é lógico que tem algumas pinceladas também aí de espiritualidade bem suave, porque para poder abranger todo o público, a gente sabe que esse negócio da fé, da crença, acaba espalhando. Se eu for 100% espiritualista, aí já não é mais um livro de ficção científica ou ficção psicológica, né? Mas eu coloco uma pincelada leve, muito leve, que muita gente nem sente, né? E para quem não sabe, o relógio do Apocalipse, ou o relógio do juízo final, foi uma forma figurada que alguns cientistas famosos, inclusive um deles acho que teve prêmio Nobel até, criaram para medir o quanto a gente se aproxima do fim do mundo. Então, é uma linguagem figurada, mas que tem muito a ver com isso. E eles se baseiam, né? Porque aí você vai falar, mas calma, como é que essa hora é medida, né? Como que isso... Porque eles contam que a gente está vivo aí pouco mais, quando eles vão falar de física quântica, de dobra espacial, né, essa coisa toda. Eles contam que, na verdade, a gente estaria vivo aí um pouco mais de 24 horas. Então, quando o relógio batesse à meia-noite, significaria o fim. Entendeu? Então, eles fazem essa medição através de todos os eventos que podem combinar com o fim do mundo. Inicialmente, como ele foi criado em 47, se não me engano, eles estavam bem focados na Guerra Fria, né? Então, ali tinha a ameaça dos russos, eles pensavam muito em guerras, né? Guerras mundiais, aquela coisa toda. E depois de um tempo, continuou, eles continuaram sempre se reunindo uma vez por ano, fazendo essa medição. Então, teve vezes que o relógio ficou longe, tipo, sei lá, 2, 3, 4 minutos, que para eles isso é longe, né? Pra gente é muito perto. E teve vezes que ficou 2, 3 milésimos, né? Ou 4, 5 segundos, né? E essa medição, ela atingiu o cume em 2022, por conta da pandemia, porque aí começou a entrar vários outros fatores, não só guerras, né? Mas uma pandemia, por exemplo, também entrou desastre, modificações, né, climáticas, desastres ambientais, eles começaram a aumentar a lista disso. E aí, é um celeiro rico para criar um livro, né? Ficou muito legal. Agora, tem uma frase que você coloca aqui que é o seguinte: quais seriam seus pensamentos se o mundo estivesse realmente acabando nesse exato momento? O que você faria se você fosse declarado oficialmente que teríamos aí apenas algumas horas para aproveitarmos até o final do mundo? O que você faria? Eu acho que, inicialmente, é uma coisa assim que não tem como segurar. Não sei se eu ia querer fazer isso, que eu vou te falar, mas eu acho que o inconsciente ia jogar, né? Que falam que quando a gente se aproxima da morte iminente, vem aquele filme de tudo que você viveu até ali, né? Passa um filme. Então, muita gente fala isso, especialmente quem já teve experiências de EQM, né? De quase morte,
pessoas que ficaram realmente próximas, desastres, alguma coisa assim, relatam que é como se você tivesse sentado, jogado numa cadeira de cinema e passando lá no telão o filme da sua vida. Então, eu acho que inicialmente acho que é difícil a gente resistir a essa análise que deveria durar, talvez durasse até muito pouco tempo, mas ia acontecer. Depois eu acho que eu ia dar uma enlouquecida e ia aproveitar, né, ao máximo, ficar com as pessoas que eu amo, aquela coisa toda. Não ia dar pra pegar um avião pra viajar, mas, né, pelo menos. Eu não posso falar o que eu faria, não, porque o horário não permite, mas se eu descobrir, é uma boa forma de passar esse fim de eu mundo. ia morrer desse jeito, entendeu? Ah, só tem mais meia hora de vida. Vem aqui, querido, vem aqui. Agora, vamos né? juntos desse jeito. Eu acho que eu não tava nessa parte também, né? Ia ser legal. Não, cara, não tem o que fazer, entendeu? Então é muito louco pensar sobre isso, né? A gente está vendo aí um monte de situações climáticas que estão abalando, inclusive, a fé, né, das pessoas, porque estão colocando em prova todas essas manifestações da própria natureza, porque a gente bate. Chega uma hora, amigo, que a natureza vai falar assim, então aguenta aí a porrada. E aí vem tsunami, incêndio, temperatura, e nananã. E, cara, é muito doido quando os cientistas declararam que o núcleo, se eu estiver falando errado, me avisa, mas o núcleo da Terra, o centro ali, mudou em centímetros, que isso vai fazer com que a Terra pare de girar para um lado e comece a virar, a fazer a rotação. Cara, o que tu pensa sobre isso como escritora de ficção científica? E se isso te dá aí uma ideia de você cogitar, talvez, um novo livro sobre essa rotação da Terra, ao contrário, na verdade. Então. Eu tenho uma posição, né, sobre isso, mas isso é uma opinião muito particular. Não quero comentar nenhuma discussão e também não tem como eu chegar e falar assim, olha, eu vou impor o que eu penso sobre isso. E nem vou entrar em discussão querendo mudar a cabeça de ninguém. Então, que fique claro, isso é só uma opinião minha, é um estado atual. Sou um ser pensante, né, que aprende, que pesquisa. Isso é o que eu acredito agora, que eu vou te falar. Mas isso não é uma posição, nada em mim é engessado, tá? Tudo em mim é passível de modificação, porque a gente está aprendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está aprendendo, está tomando conhecimento, e o tempo inteiro a gente vai rever posições. Mas até agora, neste momento, eu penso da seguinte forma, em cima de estudos, porque como escritora e também como uma pessoa muito curiosa, que isso aí também chama bastante a minha atenção, eu estudo, pesquiso e puxo aquilo que faz sentido para mim naquele momento. Então, até o momento, eu penso o seguinte, a Terra, isso é ciência, né, que eu vou falar, ela já passou por mais ou menos 5 destruições em massa. Então, ela já foi alterada mais de 5 vezes. E numa escala global. Entendeu? Então, quer dizer que ela já teve extinção de habitat, de humanos, de sei lá mais o que, de animais, de flora, e faz 5 vezes. Tá? E isso faz com que a gente pense o seguinte, o planeta, ele vai fazer isso de tempos em tempos, só que numa escala que a gente nem consegue mensurar. Você vê que, cientificamente, os caras já testaram isso em milhares de anos, tá? Então, é um movimento que a Terra vai fazer a gente querendo ou não, a gente estando aqui ou não, tá bom? A nós cabe, sim, primeiro que tudo, amor, carinho e, principalmente, gratidão e respeito pelo planeta, porque ele é um ser vivo. Eu, entendeu? Olho para esse planeta como um ser vivo, que sente, que sofre, que respira, né? Então, isso seria uma obrigação nossa, primeiro que tudo, tá? Claro que nós não estamos tendo muito essas duas coisas. Por outro lado, não acredito
nessa parte que me cheira muito lacração, de dizer que a gente tem o poder de fazer essas alterações nesse nível. Quem somos nós? Começa muito por aí. Quem somos nós? Então, isso para mim cheira lacração. Mas nós podemos e estamos escolhendo de que forma a gente vai passar por esse movimento, porque tudo indica que esse movimento está meio que acontecendo. Talvez a gente não consiga ver uma coisa assim, tipo, que nem a extinção dos dinossauros, mas você percebe que tem muita gente indo embora, e é em massa. Tem muito continente mudando. Você vê que o litoral né? Tem muitas praias aqui, acho que, se não me engano, no Nordeste, que já tiveram que recuar. Então, assim, o planeta está fazendo essa movimentação. Só que a gente tem o poder de escolher como a gente vai passar. E é isso que a gente está fazendo nesse momento, que está dando essa merda toda que você falou, tá? A modificação do planeta é dele e ninguém tasca. Ele tem o poder. Esse negócio da inversão dos polos no núcleo da Terra. A Terra, ela vai evoluir como qualquer outro mundo. Eu acredito nisso. Há muitas moradas na casa do meu pai, né? E assim, nada é estático. Então, por que a Terra vai ser estática? Ela vai precisar evoluir, gente. Já teve continentes que emergiram, que submergiram. Durante toda essa vida dela, que é de milhões, bilhões de anos. Por que ela ia parar e ficar do jeito que ela está? Extinção de animais é a mesma coisa. Imagina se os dinossauros não tivessem sido extintos, gente. Daria pra gente conviver com os dinossauros? Pensa. Então é normal, entendeu? Algumas raças vão embora, alguns animais vão embora, outros vão surgir, alguns continentes vão descer, outros vão emergir. Algumas raças humanas também acabam, outras... Isso é movimentação. O universo, ele não é estático. Então, como que a Terra ia ser? Mas a gente tem responsabilidade da forma como a gente vai passar isso. E é isso que a gente está escolhendo errado. Entendeu? Eu penso assim. Faz mais sentido para mim. O 2359, ele é parte de trilogia? Não. 2359 é só ele. Ele é só ele mesmo. As trilogias são a Marte, né? E as que a gente ia falar hoje, você que manda, Dona Mulher, que é a trilogia dos vampiros, né? Vampiros astrais. Eu tenho 2 trilogias. Dizem que o bom autor tem que ter uma. Eu falei, então vou ter logo 2, só para começar. Mas eu já decidi que não vou trabalhar com trilogia tão cedo, que me deixa bastante presa. 2 já tá bom, para começar. O Lágrima de Vênus também é uma trilogia? Não, as trilogias são só Ele o mar. fala sobre o quê? O Lágrima de Vênus, você falou para mim que você gostou bastante, até que te surpreendeu. Até eu ia perguntar, o que te surpreendeu tanto assim no Lágrima de Vênus? Ele fala... Não me pergunte de livro que eu li há 2 meses. Não lembro. Já li 150 livros esse mês. Não consigo lembrar dos detalhes. Tem que ler de novo. Mas eu sou leitora sua, né? Eu leio os seus livros, jogo ali tudo para você, mas o cérebro faz assim, clec, tá na hora de outro. Não, mas é normal, cada leitura... é normal. É muita coisa. O Lágrima de Vênus foi, assim, uma tentativa minha de mergulhar mais dentro do nosso folclore, né? E eu tinha algumas histórias, paralelo a isso, eu tinha algumas histórias, assim, da minha família, né? Que eu sou descendente como a maioria, né, dos brasileiros, portugueses e italianos. E eu tinha umas histórias sobre famílias grandes dentro da minha própria família, então eu coloquei algumas coisas ali, criei uma ficção, né? E ele fala de uma autora que está atrás de um best-seller, né? E ela acaba desencavando uma história de família em volta de uma joia, de um diamante muito raro chamado Lágrimas de Vênus, o diamante rosa. Só que ele também está ligado a uma tribo indígena que tem todo o seu folclore em volta disso. E, claro, aquela coisa que ninguém consegue resistir, aquele romance impossível, né, também. Eu gosto de entrar assim, nessa parte, mas é que eu falo, eu não sou como as autoras, hoje em dia eu não tenho nada contra, tá? Mas é que não está na minha vibe, que todo mundo tem, de descambar para o hot. Então, eu fico mesmo naquele romance impossível
mas que eu desafio qualquer um a não se apaixonar, mesmo não tendo cenas picantes, digamos assim, né? Mas é porque é o meu estilo de escrita, eu realmente não me sinto à vontade, não está em mim escrever para esse lado. Mas eu acho que um romance não necessariamente precisa de erótico para a gente se apaixonar, né? E, aliás, exige de mim uma habilidade muito maior, porque como todo mundo está nessa vibe hot, eu já tenho um tempo, né? Eu não estou condenando ninguém, inclusive isso daí é dado mesmo. Eu faço esses cursos, que eu te falei, né, de marketing literário, e ontem mesmo ainda entrei em outro, que fazia o da Lilian, agora entrei no da carreira literária, com a Flávia, que é ótima também, e ela mesma falou, isso é uma tendência que está se consolidando há um tempo, é um movimento dos leitores, do mercado. Então, isso não é uma condenação. Mas isso, para mim, como autora, exige muito mais, porque o pessoal, né, tá nessa vibe. Então, quando eu vou escrever um romance, eu tenho que fazer um negócio muito mais criativo e tenho que me dedicar mesmo. Essas pessoas precisam estar muito apaixonadas, porque eu não vou usar esse artifício, né? E o Lágrima de Vênus, por isso mesmo, eu acho que você falou para mim que te surpreendeu. Acho que foi alguma coisa relacionada a isso. O seu favorito, para mim, é os Girassóis em Sagitário. Ah, eu sabia! Se bobear, tu consegue conversar comigo sobre ele, mesmo tendo lido ele há um tempão. De tanta paixão que você tem, né? É o meu favorito, de fato. Aí depois vem o de Marte, o Enviado das Estrelas. Enviado das Estrelas eu gostei também. Mas o meu favorito é os Girassóis. Qual é esse do vampiro que você falou? Que eu não lembro. Então, o do vampiro é uma trilogia sobre vampiros astrais, que tem esse é o que mais tem um romance assim bem tórrido. Aliás, todo mundo que leu falou assim pra mim, olha, se tivesse hot, ia pegar fogo, porque ele pega fogo sem hot, né? Qual é o nome? Foi uma psicografia, trilogia entre a luz e a escuridão. Então, é o Crepúsculo do Vampiro, depois o Baile de Máscaras e o último que é Renascer. E ele tem uma história assim bem interessante, porque ele começou... Então, eu passei para você os links para você ler, aí você falou assim, eu tô na correria total. Bom, você me passou o link no WhatsApp? Sim, foi a nossa última conversa. Você lê, e depois a gente conversa de novo. Não, cara, sabe o que é isso? É muita gente. Claro, eu recebo louca, tá fazendo live desde de manhã, desde ontem à noite, até doida. Eu abro, eu vejo o que o escritor tá falando comigo, eu anoto, aí daqui a pouco me chamam para alguma coisa. Aí a minha atenção desfoca. Mas eu vou ver esses links hoje e vou ler e vou fazer a avaliação e você volta em maio pra gente falar sobre essa trilogia dos vampiros. Vamos falar, mas eu posso fazer uma introdução, se vocês quiserem, porque ela é longa, eu acho que ela até fica longa pra gente fazer em uma live só. Essa trilogia, ela é psicografada. Então, aí eu tenho que dizer que eu sou médium, psicofonia e psicografia já há mais de 20 anos, assim, desenvolvido mesmo. Eu vou até dizer que, graças a Deus, que não sou de ver, porque se fosse de ver, ia ser uma coisa bem difícil, assim, de lidar. Para ouvir e escrever já é difícil, você imagina ver, né? Você criou uma trilogia através de uma psicografia, uma trilogia vampiresca através de uma psicografia. Como é que foi isso? Olha, quando eu comecei a escrever, na verdade isso daí foi em 2012, 2013, tá? E deveria ter terminado em 2014, porque a editora do Conhecimento, ó, estou com ele aqui para vocês verem, esse foi o livro. Ele foi lançado em 2012, eu vou chegar bem pertinho para vocês verem. Ó. A linda essa capa, hein?
Foi do Sérgio, o editor da Editora do Conhecimento. Ele adora capas. Ele ficou mó cara fazer. Ele, eu vou ficar irada. Né? E ela inicialmente se chamou A Sangue Frio. Né? Você vê que ele já tá bem velhinho. Olha como ele tá manchadinho já. É 2012. Né? E aqui ele diz, ó, pelo espírito Leonard. Então, inicialmente, ele foi para uma editora espiritualista, que é a Editora do Conhecimento. Não sei se vocês conhecem essa editora. Porque o cara ficou apaixonado, a editora ele ficou enlouquecido quando ele leu, mas ele já me avisou logo de cara, porque ela é uma trilogia muito sombria. Ela é sombria mesmo, ela mexe com o lado da não-luz, né? A maior parte dos centros espíritas, eles querem falar o kardecistas, eles Vou querem ler falar, hoje. né? Vou ler hoje. Me manda que eu vou ler hoje. Ele é muito sombrio. Ele falou, olha, vamos começar. Eu lembro dele falando isso. Esse seria o 1. E esse daqui eu consegui ir até o 2 com ele. Esse seria o 2, que é o Baile de Máscaras. Né? Você vê que ele caprichou na capa. Mesmo sendo já antigo, a gente sabe que isso muda o tempo inteiro, né? Então, esse foi 2013, que seria o Baile de Máscaras. E esse daqui foi 2012. Então, você vê que ele caprichou, né? Mesmo estando antigo, ele realmente foi muito bom. Mas ele já me avisou. Ele me falou na hora, falou, olha, Dani, a gente tem um problema complicado pela frente, porque os kardecinistas, eles têm essa coisa de não querer mexer com o lado negro da força, digamos assim. Mas a gente também tem uma visão de que a gente precisa conhecer as sombras para a gente poder se defender. Até porque a gente estagia, nós encarnados aqui, estagiamos muito mais nas sombras até este momento do que na luz. Né? Claro. E, infelizmente, acabou que o terceiro, porque foi um livro bem mais pesado, né? Ele não conseguiu, ele falou para mim, olha, a gente teve boas vendas no primeiro, no segundo já começou a cair nos centros e eles estão começando a boicotar o terceiro. Então, eu te indico fazer o seguinte, você pega tudo isso assim que o contrato acabar. E olha, eu vendi os 2 nas livrarias esgotado, porque ele foi para Saraiva, né? Ele tá até hoje, ele falou, não vai sair do site, mas eu não consigo vender nos centros, que é onde mais eu tenho saída, entendeu? Eles boicotam porque eles acham que mexer com isso é muito perigoso. E por quê? Porque esse livro, na verdade, ele é praticamente uma bíblia de como se defender do vampirismo astral. E aí ele falou, eu te dou o seguinte, vou te falar o seguinte, te dar o seguinte conselho, você pega essa trilogia inteira, tá? Deixa passar mais uns 2 anos, revisa ela toda, muda a capa, muda o nome. Aí ela mudou. E relança já o terceiro, deixa o terceiro inédito, relança o primeiro, relança o segundo, e aí sim você fecha com o terceiro. E ele ainda me deu a dica do seguinte, de não colocar isso daqui, ó, na capa, pelo espírito. Ele entra, ele tá dentro do não ficção da Amazon, tá? Como livro espiritualista, mas não tem na capa, mas tem dentro. Dentro eu aviso que é uma psicografia e explico como é que foi feito isso. Por quê? Porque as pessoas, quando leem isso daqui, logo de cara, elas ficam meio assustadas, entendeu? Mas o próprio espírito, quando se aproximou, ele fala para mim, a gente vai contar uma história de amor, um romance, que eu vivi esse romance. Então, eu não quero que ele fique, inclusive com termos muito arraigados. Eu quero que ele abranja todo mundo. Porque mesmo quem lê como se for uma história de ficção, ele capta, o subconsciente capta tudo que eu vou falar. E é uma bíblia. Você vai enlouquecer. Porque assim, quem lê os meus livros antes de ler isso aqui, vai falar, não foi você que escreveu. E não foi. O processo é completamente diferente. Ele praticamente dita o livro, tá? E quando eu escrevo, quando eu estava escrevendo ele, eu tinha que marcar os dias, horas e encontros, que ele suga, né? A própria, se você for ver outros autores que escreveram psicografado, eles falam, né? Bacelli e os mais famosos, né? O próprio Divaldo, você tem que ter todo um esquema, um planejamento diferente, você fica acabada. Você escreve isso. E você escreve capítulos inteiros, assim, horas. É muito rápido. Esse livro, você não tem noção, ele ficou pronto em 2 meses. 2
Porque eu segurava, porque inicialmente eu não sabia controlar direito, aí no centro eles me ajudavam, falavam, vai estabelecer um dia, vai estabelecer um horário, porque senão ele vem e ele conversa com você, ele quer escrever. Várias vezes eu estava, por exemplo, fazendo algumas coisas em casa e eu ficava escutando ele ditar a história. Aí assim, agora não. Eu ficava assim, agora não é o momento, agora não é a hora. É muito louco. E assim, quando você termina de escrever, você olha aquilo, você sabe que não é você, não é o seu estilo. Entendeu? Ele está servindo de canal para ele. Esses 2 primeiros volumes aí, eles estão disponíveis para venda? Tá. Eles continuam no site da editora, porque ele conseguiu publicar esses 2 assim, do jeito que ele tá. Porque aí o que aconteceu? Escritor iniciante, né? Quando eu imaginei esse nome, depois que eu fui ver de meses, que a gente deve fazer isso. O ideal, não tem nada contra isso, tá? Mas o ideal é que você, quando vai escrever um livro, que você vá lançar, você joga, porque ninguém vai saber todos os livros que foram publicados, né? Isso aqui a gente dá uma máquina, não é um computador. Você joga o nome que você escolheu no Google para ver se tem outros com o mesmo, principalmente autores conhecidos, porque, né, é chato. Alguns fazem, não estão nem aí, mas a maior parte das vezes é melhor que você não caia nisso. E depois que eu vi que tem um livro do Truman Capote, A Sangue Frio, que é um escritor famosíssimo, não tem nada a ver com isso. Então, um livro sensacional. Ele ficou assim, tá? Na Editora do Conhecimento, e aí quando eu fui relançar o livro, eu mudei tudo. Aí ele chama Trilogia Entre a Luz e a Escuridão, é disponível em livro físico e em e-book. E aí tem o nome de cada livro, né? Do livro 1 é O Crepúsculo do Vampiro, o livro 2 continua sendo O Baile de Máscaras, né? E o livro 3 é Renascer. Deixa eu ver se você consegue ver ele aqui, ó. Fica mais. Dá pra ver? Dá sim. Tá, eu mudei tudo. Ele ficou completamente diferente. Sim, totalmente, na verdade. Tá? Mas ele tá avisando dentro o que ele é. Ele não tô mentindo para ninguém. Inclusive, logo no início, ele fala, explica que você pode ler como se fosse... Que ele tem uma base, uma história, como se fosse uma ficção, tá? Mas durante o processo, ele conversa. É como se você tivesse alguém dentro da sua cabeça conversando com você. Ele conversa e fala o que aconteceu, que foi uma coisa que ele viveu. Ele não... Os nomes, e até o nome dele mesmo, ele fala que não é importante. Entendeu? Então, assim, o que importa é a mensagem que ele vai passar. E é rica. Várias vezes, durante o processo, aconteceram coisas muito legais. Tipo assim, como é que eu sei, por exemplo, que tinha torneira no século... Porque ele começa no século XVIII, né? E ele vem até os dias atuais, que são 3 processos de reencarnação, entendeu? Dos personagens principais e daqueles que vieram, né, que fazem um círculo familiar com ele. Então, quando ele está no século XVIII, eu via sair escrevendo o quê? Aí eu olhava assim, que nem... Como é que eu sei que tem torneira no século XVIII? Meu Deus do céu, não é possível. E tipo, pistola, arma, como é que é isso, né? Tudo o que eu ia pesquisar, duvidando da palavra dele, eu encontrava. Inclusive, eu tive que conversar para esses pequenos detalhes com um historiador. Entrei em contato com ele na época, me ajudou bastante. E ele me confirmou para o negócio da torneira. Porque eu falei, como é que você tem torneira, cara, no século XVIII, né? Eu não sei encanamento, como é que funciona esse treco todo? Vai ficar estranho se eu colocar qualquer coisa assim. Pequenos detalhes do dia a dia, né, da construção das casas e tal. E ele foi confirmando uma coisa tudo da outra. E, isso a gente estava falando em e-mail, aquela coisa toda, né? Eu não disse o que era. Em determinado momento ele falou assim, se você é uma historiadora, como você sabe esses detalhes todos? Aí, quando eu falei que era uma psicografia, ele parou. Ficou uns 3 dias sem me responder, né? Falou, tipo... Aí quando ele voltou ali,
Você desculpa, mas é que eu tive que ficar um tempinho assim para eu entender e aceitar que isso realmente existe. Eu não tinha pensado, mas é impossível você saber sem estudar. E você tem detalhes que você joga, são detalhes muito, né, pequenininhos que você joga, que nesse negócio da torneira. Eu joguei no Google primeiro e não achei lógico. Porque como é que eu vou perguntar? Tem torneira no século XVIII? Tem, né? Maçaneta, não sei do quê. Porque quando ele faz a descrição, você vai ver cada livro. Ele é muito, muito específico. Ele joga na minha mente. Eu vejo a cena toda que está acontecendo, entendeu? Então, eu meio que gosto de pegar nesse detalhe. Então, é um bagulho muito maluco. Convivi com ele durante 3 anos. 3 anos. Para escrever o livro. Cada livro. Porque ele não ia embora até que tivesse revisão, entendeu? Porque quando tem revisão, acabou a revisão, eu tenho que ler tudo de novo, que ele também tá junto, para ver se o revisor, por exemplo, não tirou detalhes importantes, porque senão ele teria ido embora. Quando acabou o 3º livro, não teve assim uma despedida, mas eu senti que ele já não estava mais presente, entendeu? Eu já senti que a presença dele já tinha ido embora e ele nunca mais. Né? Que loucura! Eu vou ler esse mês essa tua trilogia e em maio você vai voltar para a gente poder conversar sobre essa trilogia vampiresca feita através de uma psicografia. Ai, que delícia! Foi a única que eu fiz, porque depois que finalizou meu trabalho no centro, né, aí eu parei de psicografar. Então, assim, não teve mais. Eu tô aberta, né? Mas eu acho que, assim, tudo é um ciclo na nossa vida. Eu acho que o que eu tinha que fazer era repassar isso aqui, porque é uma bíblia. Depois que eu mesma não tinha noção do conteúdo do livro, tá? Eu só fui ter noção quando eu publiquei e eu, depois de, sei lá, 3, 4 anos, tentei para ler ele inteiro, os 2, porque eu precisava reformular tudo, né? Eu precisava fazer uma nova revisão, aquela. Quando eu li, eu falei, não fui eu que escrevi isso aqui, gente. Que loucura, né? E você mesmo acaba aplicando isso no seu dia a dia. Ele vai te dando, assim, umas direções da onde está esse perigo, né? Aonde você começa a se perder, né? Onde você começa a entrar naquela vibração mais escura, depressão, né? Vampiro astral já diz, né? É um sugador de vida, sim, um sugador de tudo de bom que você tem. E se você se alinha com ele, e ele foi, né, esse vampiro. Ai, gente do céu. A Dani vai voltar em maio pra gente falar sobre essa trilogia. Eu vou ler essa semana teu livro, que eu adoro esse tema. Qual é o teu Instagram, Dani? Coloca aí pro pessoal. Vamos seguir, te acompanhar. Deixa eu ver, olha só. Aliás, o meu Instagram, ele é também a minha página do Face, é o mesmo endereço. E no LinkedIn, viu, gente? Não é só o mesmo nome nos 3. Deixa eu ver se eu digitei certo. Aí, ó. Vou adorar seus novos seguidores. Daniela Castro, autora. Já corre lá, já segue, tudo bonitinho, tá? A gente vai fazer sorteio, né? Ou não? Sim, vamos sortear. Aí, ó, eu falei que ia sortear vamos sortear os 2. Vamos sortear os 3. Vamos sortear um livro 1, um livro 2 e um livro 3. Porque daí, sabe o que acontece com essa trilogia? Ela tem mais um esqueminha que ele fez, só depois que eu me toquei. O livro 2, na verdade, poderia ser o livro 1, porque é uma volta, entendeu? Então, quando a pessoa começa a ler pelo livro 2, ela pode ler o 3, e depois ela pode ler o 1, ou ela pode ler do 2 para o 1, depois para o 3, porque ele tem esse esquema de tempos diferentes, mas que eles não fazem uma sequência, eles só se interligam. Então, é bem interessante. A pessoa pode ler que ela não vai estar perdendo pelo 2, por exemplo, porque o 2 seria a volta do século XVIII, entendeu? Tem uma
Muito Doideira bem. dessa. Pra tu ver como ele Então, queria passar a mensagem. Ele queria passar a mensagem de qualquer jeito, entendeu? então, vamos fazer o sorteio. Como é que vai funcionar? Primeira pessoa que mandar direct lá no Instagram da Dani, Daniela Castro, autora, vai ganhar o e-book da nossa escritora, não é isso? Isso. A gente vai sortear, então são 3. Vamos sortear o 1, o 2 e o 3 para 3 pessoas. Então, as 3 pessoas que forem lá, cada uma ganha um desses aí. Que delicinha! Daniela Castro, autora. É só mandar direct lá para ela, não é pro meu, que a galera tá acostumada a fazer o meu, é pro Instagram da nossa autora, tá? Muito bem, Danizinha. Eu adoro quando você aparece aqui no projeto. Adoro bater papo com você. Vou te mandar mensagem para você voltar em maio para a gente falar ainda mais dessa trilogia, porque eu vou ler essa trilogia, com certeza. Você vai pirar, dona Monique. Eu só te desejo sucesso, cada vez mais publicações, que a gente se encontre na Bienal esse ano, mas se a gente não conseguir, a gente vai ter outra oportunidade. E te dizer que eu adoro quando você vem aqui no podcast bater papo, Eu tá? também, dona Monique. Aliás, cadê aquele negócio que tu ia fazer aí de várias autoras de sexta-feira, tomando uma cervejinha e conversando sobre loucuras literárias? Essas autoras são muito fracas, gente. Elas não aguentam fazer nada. Elas não se movimentam. Não, coisas boas, deixa passar. Eu tô te esperando, dona Monique. Ó, aqui tem água. Mas então vamos fazer sexta-feira dupla. Eu e você, para ver se esse povo se anima, né? Bora de lá. repente, o povo anima. Dani, querida, muitíssimo obrigada. A gente vai se falando pelo WhatsApp e volte sempre, tá? Acha que eu vou ficar longe de você? Eu vou ter que escrever livro só pra fazer live. Olha a situação que tu me põe, meu. Fala sério. Apesar de que se eu for fazer de todos, eu vou ficar junto de você, acho que pelo menos uns 3 anos seguidos. Porque tem livro pra cacete pra falar. Agora eu vou falar. Eu vi uma blogueira essa semana, semana passada, fazendo um box dos seus livros físicos, hein? É? Fiquei com ciúmes que você mandou pra ela. Ah, como assim? O que você viu que eu já não tô lembrando? Conta, que são muitos falando e eu fico a perdidaça. Fala de novo. Teve uma blogueira que você mandou seus livros pra ela, os livros físicos. Não, nunca mandei pra ninguém, até porque, ó, uma coisa muito importante, hein? Os meus livros, eles estão todos disponíveis lá na Amazon, físico e e-book. Eu não tenho nada aqui comigo, eu só tenho cópia mesmo. Porque quando a gente... Você já fez isso? Você subiu também lá na Amazon? Você já subiu o livro físico lá? Ah, eu não consigo subir naquelas medidas da Amazon, não, cara. Um ódio daquele lugar, daquela plataforma. Que eu não consigo. Criatura de Jesus, você pega e quando você estiver de boa, aí a gente faz videoconferência aí pelo WhatsApp, sei lá, e eu vou te ensinando passo a passo. Quando você sobe o livro para lá, o livro fica à venda sob demanda, né? E você tem a opção também de pedir o boneco do autor. Só que, o bagulho vem lá, o livro vem lá da Amazon.com. Então você tem um frete meio complicado. Claro, o autor, o leitor, quando ele vai comprar, ele tem um monte de promoções. Se ele tiver Amazon Prime, por exemplo, o frete é gratuito. Se ele já compra há mais tempo, o frete também cai. Mas a gente que pede de vez em quando, só uma cópia, por exemplo, paga um baita de um frete. Então, eu não tenho quase livros aqui comigo. Só tenho cópia minha, que eu guardo para mim. E não tenho de todos, porque você vê que eu mudo capa. Então, aí eu espero ele entrar com a capa nova. Então, assim, se alguém disse que eu mandei... Viajou na batatinha. Fiz, mando para ninguém, então não tenho nada aqui. A pessoa precisa comprar. Não tem jeito. É sob demanda lá. Depois eu vou mandar para você se eu achar de novo. Tá? Manda, porque é estranho. Não tem como ter mandado. Só se ela fez de e-book, né? Baixou e-book e aí, de repente, falou que alguma
coisa de eu entender que foi físico, mas eu não enviei para ninguém mesmo, nem tem como, ia ficar muito caro. Infelizmente. Ai, tomara que eles lancem logo a... O que está faltando para eles é botar a gráfica aqui. Eu acho que não vai demorar muito, não. Porque quando eles botarem a gráfica aqui, aí a gente consegue mandar para vocês, né? Pô, gostaria muito. Mandaria para vocês todos. Pô, além de ser meus queridos, ainda divulga, né? Gente, quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Já segue a nossa autora para bater papo, trocar ideia. Dani. Oh, Obrigada, amor.